Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será As Duas Testemunhas Ressuscitam. O texto que serve como base para o nosso estudo, Apocalipse capítulo 11, verso 11, que vai dizer especificamente o seguinte: Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Quando você pensa aqui a respeito dessa profecia, só relembrando um pouco daquilo que vimos até o presente momento, para construirmos aqui a imagem dessa profecia que foi feita a respeito das duas testemunhas vestidas de saco. Já vimos que essas testemunhas que profetizaram durante 1260 dias, elas na verdade profetizaram durante o período em que nós chamamos de o período das trevas, de 538 a 1798, o período de supremacia papal, o período em que a igreja cristã ela teve poder civil e religioso, um período no qual as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, e por isso nós temos aqui a figura de duas testemunhas, elas estão falando, estão testemunhando, é bem verdade, durante esse período, mas elas estão vestidas de saco. A ideia de alguém vestido de saco, quando você vai olhar para o Antigo Testamento, todas as vezes, Antigo e Novo Testamento, mas principalmente no Antigo Testamento é que nós vemos isso. No Antigo Testamento, quando você encontrava alguém que estava vivendo uma situação de humilhação, uma situação enfim, de uma grande crise, então agora, por conta dessa humilhação que está vivendo, ele usava panos de saco. Quando você vai ver, por exemplo, reis que queriam demonstrar grande tristeza e, ao mesmo tempo, a humilhação que estavam experimentando, eles tiravam as suas roupas, que eram roupas reais, e usavam pano de saco. Usar pano de saco significa que aquela pessoa está vivendo um momento de humilhação. O que significa que durante esse período, os 1260 dias ou 1260 anos, as duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, estariam vestidas de pano de saco, ou seja, estariam numa situação de humilhação. Porque, como já mencionamos, a Bíblia ela estava restrita em termos de acesso àqueles que tinham acesso às universidades ou às grandes bibliotecas dentro dos mosteiros. Você precisava ter conhecimento do hebraico, para poder ler os textos do Antigo Testamento, o hebraico e aramaico, ou o grego para ler o Novo Testamento. E mesmo que você tivesse acesso a essas línguas, ou ao latim, porque havia também, nesse período, foi formada a Vulgata Latina, a tradução de Jerônimo para o latim, que era visto pela igreja, ou que foi apregoado pela igreja como a língua santa. A missa era rezada ou era ministrada em latim. As pessoas iam para a igreja, a boa parte das pessoas não entendiam absolutamente nada que estava se passando lá. Mas simplesmente estavam lá para cumprir um ritual. A religiosidade se tornou um ritual. As pessoas não tinham que usar o aspecto cognitivo, por isso você encontra tantas aberrações acontecendo no período medieval, como a fé das pessoas sendo colocadas em relíquias sagradas, relíquias como o osso, um suposto osso de um dedo de um dos apóstolos, as relíquias lascas da cruz de Cristo, pregos da cruz de Cristo. Existem alguns relatos que mencionam, por exemplo, que haviam tantas lascas da cruz de Cristo que se colocasse uma do lado da outra, dava para dar 2 voltas no planeta. De tantas relíquias falsas que havia naquela época, mas as pessoas colocavam sua fé nisso. Por quê? Porque apesar de haver algum conhecimento da palavra de Deus, porque havia os clérigos, principalmente, que eram aqueles que tinham acesso a esses escritos, tinham algum conhecimento. Você tinha alguns indivíduos que
na clandestinidade, e mencionamos durante essa semana os valdenses, os huguenotes, entre outros, que, tendo acesso à Bíblia, traduziam porções dela para colocar à disposição das pessoas, mas isso de forma clandestina. Muitos pagaram com a própria vida por conta disso. Por isso essas duas testemunhas estão vestidas de pano de saco, ou seja, elas estão vivendo uma situação de humilhação nesse período. Ao mesmo tempo, elas passam por um processo de morte. Esse período, um período de 3 anos e meio. Claramente, esse período é um período que vai, ou de 3 dias e meio, né? Claramente esse período é uma referência clara à Revolução Francesa, como nós mencionamos na lição de ontem. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, dê uma olhada ali. Entretanto, Apocalipse 11, verso 11, vai nos dizer que essas duas testemunhas ressuscitaram. E o poder do Espírito do Senhor veio sobre elas de novo, e elas testemunharam com grande poder e autoridade. E quando você olha para a história, você vai perceber que no final da Revolução Francesa, a palavra de Deus, de uma forma, claro, figurada, ela voltaria à vida. Haveria um processo de reavivamento, uma busca pela palavra de Deus que não tinha acontecido com tanta ênfase desde os dias apostólicos. Um grande temor cairia sobre as pessoas que tivessem esse contato com a palavra de Deus. E mais uma vez, um poder vivo tomaria conta das pessoas e a salvação de Cristo Jesus alcançaria lugares inalcançados. É interessante que quando nós olhamos para a história, nós percebemos que no final do século XVIII, homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus se levantaram. Entre eles, William Carey, que viajou para a Índia e traduziu a Bíblia para dezenas de dialetos. Houve um processo de avivamento na Índia que foi uma coisa extraordinária. Isso para poder mencionar apenas um dos grandes movimentos que acabaram acontecendo logo depois da Revolução Francesa. Parece que a Revolução Francesa tinha conseguido jogar a Bíblia no fundo de uma sepultura. E é interessante quando você vai olhar que durante esse período da Revolução Francesa, você vai encontrar, por exemplo, uma frase dita por Voltaire, que declarou com arrogância: eu estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã, e eu provarei que basta um homem apenas para poder destruí-la. E era o que ele pretendia fazer. Entretanto, gerações se passaram desde que ele morreu, e milhões de pessoas, mas milhões de pessoas, têm aderido à guerra contra a Bíblia. Isso é verdade. Entretanto, ela está tão longe de ser destruída, mas tão longe de ser destruída como sempre esteve durante toda a história. Onde havia 100 exemplares da Bíblia, hoje existem 10 mil, ou melhor, 100 mil exemplares da Palavra de Deus. Como Ellen White mencionou no livro Grande Conflito, na página 243, nas palavras de um antigo reformador em relação à igreja cristã, a Bíblia é uma bigorna que tem gasto muitos martelos no decorrer da história. A Bíblia continua mais viva do que nunca, e as duas testemunhas continuam vivas e continuam ministrando ainda hoje na vida de muitas pessoas. A Bíblia, ela pode ser atacada ou suprimida, mas nunca será erradicada. Alguns cristãos professos ainda continuam minando a autoridade da Bíblia, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, dizendo que princípios que estão na palavra de Deus e que são mencionados, que isso, na verdade, é alguma coisa que diz respeito às gerações que passaram. Que se a Bíblia fosse escrita hoje, muitas das coisas que lá estão, na verdade, não estariam. E o ser humano tem substituído agora o filtro da palavra de Deus, porque a Bíblia é intérprete de si mesma. Mas quando o ser humano, o humanismo, começa a se tornar o centro da interpretação bíblica, é com base naquilo que são as vontades do ser humano, ou aquilo que é o desejo do ser humano de poder viver os desejos da carne, então
Muitos princípios da palavra de Deus têm sido sacrificados. E hoje em dia nós vemos uma tendência de muitas pessoas, apesar de termos Bíblias disponíveis por todos os lados, hoje em dia a gente vê uma tentativa de enfraquecimento da Bíblia através dessa tentativa de alguma forma fazer com que a Bíblia seja reinterpretada, ou seja reescrita, ou seja atualizada. Grandes líderes religiosos mundiais têm falado a respeito disso. Entretanto, apesar desses movimentos, a Bíblia continua mais viva do que nunca. E assim como em todas as épocas, homens e mulheres comprometidos com ela continuam se levantando, dizendo: assim diz o Senhor. Meu amigo, a menos que vivamos tendo como base essas duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, o nosso fundamento será arenoso. E lembra do que Jesus falou? Aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam são como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Ventos, chuva, tempestades vêm sobre ela, mas ela não cai, porque está sobre a rocha. Aqueles que ouvem essas minhas palavras, mas não as praticam, são como aqueles que constroem a sua casa sobre a areia. E vêm os ventos, a chuva, as tempestades, e essa casa rui, ela cai, porque ela está construída sobre a areia. Meu amigo, a nossa única certeza, nossa única garantia de sucesso na vida é construirmos sobre o firme fundamento da palavra de Deus. Permitir que a Bíblia, e a Bíblia só, mesmo que sejamos incomodados por um princípio ou outro daqueles que estão nela, mas que nós a vivamos de acordo com aquilo que foi a revelação da parte do Senhor Deus. A Bíblia não precisa ser atualizada. Quem precisa ser atualizado, tendo como base a Bíblia, a palavra de Deus, somos nós. Deixe que Deus trabalhe na tua vida e você será completamente abençoado. Amanhã nós continuaremos ainda nos aprofundando mais nesse tema. E a temática que analisaremos será verdade triunfante. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que nos amas. E mais do que isso, de que através da tua palavra podemos ser edificados, transformados, e que a nossa vida pode se tornar uma verdadeira bênção. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, clamando por tua intervenção, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?